As sombras da noite pareciam mais densas e frias naquela cidade cinzenta, onde o medo havia se tornado um morador silencioso e constante. Durante meses, as ruas antes pacíficas foram transformadas em um cenário de puro terror por causa das ações de uma mente brilhante e perversa. A população vivia sob o constante pavor do homem que a imprensa apelidara de o assassino da meia-noite. As famílias trancavam suas portas muito antes do anoitecer, e qualquer barulho vindo do quintal era motivo para pânico. A atmosfera de desespero sufocava a todos, e a polícia local sofria com a pressão insuportável de dar uma resposta rápida para conter aquela onda de crimes brutais que parecia não ter fim. No centro dessa tempestade estava o detetive Arthur, um homem marcado pelo cansaço e pela responsabilidade de trazer a paz de volta ao seu povo. Arthur não lutava apenas pela justiça comum. Ele era motivado por um desejo profundo de proteger sua própria família e a cidade que sempre chamou de lar. Ele passava noites em claro, cercado por fotos de cenas de crimes, relatórios de autópsias e pistas que pareciam não levar a lugar nenhum. A obsessão de Arthur consumia sua mente e seu corpo, mas ele se recusava a desistir. Ele sabia que cada segundo perdido poderia significar uma nova vítima nas mãos daquele monstro implacável. A determinação do detetive finalmente gerou resultados após uma busca incansável por pistas ocultas. Arthur liderou sua equipe em uma caçada meticulosa, que culminou na invasão de uma isolada e sombria propriedade rural. Lá, no meio do silêncio perturbador do local, eles encurralaram e prenderam o principal suspeito, um homem enigmático chamado Samuel. O confronto foi tenso, mas a captura de Samuel foi um triunfo absoluto para as forças da lei. Ao vasculharem o terreno e a casa de Samuel, os investigadores encontraram um porão oculto repleto de evidências perturbadoras, incluindo pertences das vítimas e objetos que detalhavam o planejamento de cada ataque. A condenação de Samuel foi rápida e incontestável, pois o peso das provas encontradas em sua propriedade não deixava margem para dúvidas. O julgamento parou o país, com a promotoria apresentando relatórios forenses detalhados que ligavam diretamente o suspeito aos assassinatos. A decisão do tribunal foi unânime, e o juiz sentenciou Samuel à prisão perpétua, determinando que ele cumprisse sua pena na ala de segurança máxima da penitenciária estadual, totalmente isolado do mundo exterior. Para a população, parecia que a justiça finalmente havia triunfado sobre a escuridão e que a paz finalmente retornaria para a comunidade. Nas semanas seguintes ao julgamento, uma sensação de alívio e falsa calmaria tomou conta da cidade. As pessoas voltaram a caminhar pelas ruas durante a noite. Os comércios reabriram suas portas até mais tarde e as risadas das crianças voltaram a ecoar nos parques. Arthur tentou recuperar a normalidade em sua vida pessoal, dedicando seu tempo livre para estar com sua esposa e filhos, tentando reconstruir os laços afetivos que haviam sido severamente testados durante os meses de sua exaustiva investigação. O detetive finalmente conseguia dormir uma noite inteira, sem ser assombrado por pesadelos terríveis, acreditando que o pesadelo havia terminado de uma vez por todas. No entanto, a tranquilidade era apenas uma ilusão frágil, prestes a ser despedaçada de forma violenta. Exatamente 2 semanas após Samuel ser trancado em sua cela de segurança máxima, o telefone de Arthur tocou no meio de uma madrugada chuvosa e fria. A voz trêmula do oficial do outro lado da linha informava sobre a descoberta de um novo corpo em uma clareira isolada na floresta da cidade. Ao chegar ao local do crime, Arthur sentiu o sangue congelar em suas veias ao observar os detalhes da cena. O corpo exibia a assinatura exata, secreta e ritualística que apenas o verdadeiro assassino e a própria equipe de investigação conheciam. Era impossível que aquela informação tivesse vazado para o público, e mesmo assim, a marca do horror estava ali, diante de seus olhos. O terror estava de volta, e a certeza de Arthur desmoronou em um instante. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A mente de Arthur trabalhava em um ritmo frenético enquanto ele tentava processar aquela terrível realidade na cena do crime. A chuva caía incessantemente, lavando a terra ao redor da nova vítima, mas não conseguia apagar a assinatura ritualística gravada de forma cirúrgica. Samuel estava atrás das grades de uma prisão impenetrável, monitorado por câmeras de segurança durante 24 horas por dia, sem qualquer contato físico com o mundo exterior. Como poderia um crime idêntico ocorrer com tamanha precisão se o responsável estava trancado? O detetive sabia que não se tratava de uma mera coincidência ou de um imitador comum que leu sobre o caso, pois as características específicas daquele ritual nunca haviam sido reveladas ao público. Havia algo muito mais sinistro acontecendo sob as sombras da cidade, e Arthur percebeu, com um aperto no peito, que sua luta contra as forças ocultas do mal estava apenas recomeçando de forma devastadora. A frieza daquela clareira úmida parecia penetrar nos ossos de Arthur enquanto ele observava os peritos trabalhando sob os refletores de emergência. A ideia de que Samuel pudesse ser inocente estava fora de questão.
O detetive havia revirado a propriedade daquele homem com as próprias mãos, encontrando as provas irrefutáveis que o colocaram atrás das grades. Não, Samuel não era inocente. A única explicação plausível, por mais perturbadora que parecesse, era a existência de um imitador extremamente talentoso e meticuloso. Alguém que idolatrava o assassino da meia-noite e que, de alguma forma misteriosa, tivera acesso aos detalhes mais íntimos da investigação. Talvez um seguidor silencioso que observava os passos de Samuel há anos, esperando o momento exato em que o mestre seria capturado para dar continuidade ao seu legado de sangue. Com essa teoria firmada em sua mente cansada, Arthur reassumiu oficialmente o comando das investigações, determinado a caçar essa nova sombra antes que o pânico total consumisse novamente a cidade. Para decifrar o mistério, Arthur sabia que precisava olhar nos olhos do próprio monstro. Poucas horas depois, ele cruzava os longos e frios corredores da penitenciária de segurança máxima, onde o som metálico de trincos e portões ecoava como um aviso fúnebre. A sala de visitas era um cubículo sombrio, dividido por uma espessa parede de vidro blindado. Quando Samuel foi conduzido pelos guardas, algemado e vestindo o uniforme laranja da prisão, ele não demonstrava surpresa. Pelo contrário, ostentava um sorriso enigmático que fez o estômago do detetive revirar. Ao se sentar e segurar o interfone, Samuel iniciou seu sádico jogo psicológico. Com uma voz mansa e calculada, o prisioneiro ironizou a capacidade da polícia, zombando do fato de que o sangue continuava a correr livremente pelas ruas enquanto ele permanecia trancado. Ele não confessou cumplicidade, mas plantou uma semente de dúvida na mente de Arthur, sussurrando que o verdadeiro perigo não vinha do futuro, mas sim de segredos enterrados no próprio passado do detetive. Samuel sugeriu que a dor que Arthur sentia agora era apenas a colheita de sementes que ele mesmo havia plantado anos atrás, deixando o investigador em um estado de profunda perturbação. Agitado pelas palavras enigmáticas do criminoso, Arthur retornou ao departamento de polícia e mergulhou nos arquivos das novas vítimas. Foi quando uma descoberta estarrecedora começou a se desenhar no quadro de investigações. As pessoas que estavam sendo assassinadas não eram alvos aleatórios escolhidos ao acaso na calada da noite. À medida que os perfis das vítimas eram traçados, conexões assustadoras começaram a emergir. O primeiro corpo pertencia a um antigo colega de faculdade de Arthur, com quem ele não falava há anos. A segunda vítima identificada era o proprietário de uma mercearia local que frequentemente prestava serviços de entrega na casa do próprio detetive. O padrão era claro e aterrorizante, pois todas as novas vítimas possuíam alguma ligação, direta ou indireta, com o círculo social e familiar de Arthur. O que antes parecia ser a cruzada de um maníaco contra a cidade havia se transformado em uma campanha de vingança pessoal, cirurgicamente planejada para atingir o detetive no fundo de sua alma. A escalada de violência rapidamente cobrou seu preço. O pânico ressurgiu na cidade com uma força ainda mais devastadora do que antes. Os jornais e canais de televisão começaram a questionar abertamente a eficiência da polícia, sugerindo que um homem inocente poderia ter sido condenado injustamente, enquanto o verdadeiro monstro continuava à solta. A pressão política sobre o departamento tornou-se insustentável e a credibilidade das autoridades desmoronava a cada manchete sensacionalista. Para Arthur, a situação era ainda pior. Sua estabilidade emocional, já fragilizada por meses de obsessão, começou a ruir por completo. Ele mal conseguia olhar nos olhos de sua esposa e de seus filhos sem sentir um aperto agonizante no peito, ciente de que sua proximidade agora representava um perigo mortal para todos eles. O detetive passou a viver em um estado constante de paranoia, desconfiando de cada sombra no caminho e de cada olhar dos pedestres na rua. Em uma noite particularmente sombria, após mais uma jornada exaustiva de trabalho sem qualquer pista concreta, Arthur decidiu voltar para casa mais cedo, na tentativa de garantir a segurança de sua família. O silêncio da delegacia parecia segui-lo até o estacionamento subterrâneo, um local vasto e mal iluminado, onde os passos do detetive ecoavam de forma solitária. Ao se aproximar de seu veículo utilitário, Arthur notou algo incomum no reflexo de uma poça de água no chão sob o paralama traseiro. Um pequeno brilho intermitente, quase imperceptível a olho nu, chamou sua atenção. Sentindo um calafrio percorrer sua espinha, ele se ajoelhou no concreto frio e tateou a parte inferior do chassi de metal. Seus dedos encontraram um pequeno dispositivo de plástico preto, fixado magneticamente à estrutura do carro. Era um rastreador de sinal via satélite de última geração, piscando uma luz vermelha silenciosa. Naquele instante de pura revelação chocante, o detetive compreendeu a extensão do pesadelo. O assassino não estava apenas um passo à frente. Ele sabia exatamente onde Arthur estava a cada segundo do dia, monitorando cada movimento, cada visita e cada tentativa de proteção. A caçada não era apenas pessoal, ela estava acontecendo em tempo real, sob o controle absoluto do inimigo.
O pavor que paralisou os músculos de Arthur durou apenas alguns segundos, logo substituído por uma descarga violenta de adrenalina. Enquanto ele ainda segurava o pequeno rastreador plástico sob a luz fraca do estacionamento, o visor de seu telefone celular acendeu na escuridão. Uma mensagem de um número desconhecido brilhava na tela, contendo apenas uma frase que congelou o sangue em suas veias. A mensagem dizia que o espetáculo final estava prestes a começar e que a próxima vítima seria a pessoa que ele mais amava no mundo. O detetive não precisou pensar duas vezes para entender a gravidade da ameaça. O assassino estava indo atrás de sua própria família. Arthur entrou no carro, arrancando com os pneus cantando no asfalto frio da noite. A mente do detetive trabalhava em uma velocidade caótica, tentando conectar os pontos que antes pareciam dispersos. Como o assassino sabia exatamente onde ele estava e como tinha acesso a informações tão confidenciais sobre as novas vítimas? A resposta surgiu como um golpe violento. Apenas uma pessoa tinha acesso livre ao seu veículo utilitário durante os plantões na delegacia. Apenas um colega de trabalho conhecia os detalhes mais profundos da investigação original contra Samuel. A revelação foi devastadora. O executor dos crimes, o homem que agia como os braços de Samuel do lado de fora da prisão, era o seu parceiro de extrema confiança, o investigador Marcos. Marcos tinha sido o braço direito de Arthur durante anos, compartilhando noites em claro e segredos de investigações complexas. Perceber que o seu maior aliado era o monstro que ele caçava causou uma dor quase física. Samuel havia planejado tudo nos mínimos detalhes, corrompendo a mente de Marcos e transformando o jovem policial em seu discípulo mais fiel. Sem perder um único minuto, Arthur ligou para a sua residência, mas a chamada caiu direto na caixa postal. O pânico ameaçou dominá-lo, mas ele forçou a razão a prevalecer. Usando o sistema de monitoramento da polícia, ele rastreou o telefone funcional de Marcos. O sinal indicava uma fábrica de tecidos abandonada na periferia oeste da cidade. Arthur dirigiu em silêncio, desligando os faróis do veículo ao se aproximar da estrutura decadente. A noite estava escura e uma névoa baixa cobria o solo úmido. Empunhando sua arma com firmeza, o detetive avançou entre as sombras, ouvindo apenas o som distante de gotas de água caindo do teto metálico corroído. Ao cruzar o portão principal da fábrica, ele avistou uma luz fraca vinda de uma sala nos fundos. Seus piores temores se confirmaram ao olhar pela fresta da porta de madeira. Sua esposa e seus 2 filhos estavam amarrados a cadeiras no centro do cômodo, com os olhos vendados e amordaçados. Atrás deles, com uma expressão de frieza absoluta, estava Marcos, segurando uma arma de fogo. O confronto era inevitável. Arthur sabia que não podia simplesmente invadir o local atirando, pois qualquer erro custaria a vida de quem ele mais amava. Usando a escuridão a seu favor, ele contornou a sala e chutou uma pilha de tambores metálicos do outro lado do galpão. O barulho ecoou como um trovão no silêncio da fábrica. Marcos reagiu instantaneamente, virando-se em direção ao som e se afastando por alguns passos dos reféns. Foi a oportunidade que Arthur precisava. Ele invadiu a sala com velocidade impressionante, ordenando que o traidor largasse a arma. Marcos virou-se rapidamente, com um sorriso cínico desenhado no rosto. Ele revelou que Samuel havia prometido uma nova ordem de justiça e que a queda de Arthur seria o sacrifício final para consolidar o legado do assassino da meia-noite. Um disparo ecoou pelo galpão, seguido por um confronto físico desesperado. Os 2 homens rolaram pelo chão de concreto áspero, lutando pela posse da arma. Arthur sentiu o peso da exaustão física e emocional de semanas de tormento, mas a visão de sua família em perigo acendeu uma força quase sobre-humana em seu corpo. Com um movimento preciso e violento, o detetive conseguiu desarmar Marcos e imobilizá-lo contra o chão, aplicando um golpe que o deixou inconsciente. O silêncio voltou a reinar no galpão, quebrado apenas pelos soluços assustados de sua família. Arthur correu até eles, cortando as cordas e abraçando-os com uma intensidade que parecia querer afastar todo o mal do mundo. Eles estavam vivos e seguros. O plano sádico de Samuel, projetado para destruir a mente do detetive e transformá-lo em uma casca vazia de dor e culpa, havia fracassado diante da resiliência inabalável de Arthur. O cúmplice fora neutralizado e a rede de mentiras que sustentava os novos crimes estava desfeita. Nas semanas seguintes, a verdade definitiva sobre os crimes veio à tona, limpando o nome do departamento de polícia e revelando a extensão da manipulação de Samuel de dentro da penitenciária de segurança máxima. O prisioneiro foi transferido para uma cela de isolamento total, privado de qualquer contato com o mundo exterior. Os segredos sombrios que assombravam a cidade foram enterrados sob o peso da justiça. Arthur, embora carregasse as cicatrizes daquela jornada aterrorizante, encontrou a redenção e a paz ao lado de sua família. Caminhando de mãos dadas com eles em um final de tarde ensolarado, ele sabia que a escuridão havia perdido a batalha e que, finalmente, a luz havia retornado ao seu lar.